ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que desenha um arco-íris, desenha um afro e desenha a raqueta do Guda. Thaís Alves. Eu gostaria de desenhar tão bem quanto a Chloe Weber, né? Eu queria desenhar tão bem quanto o Moisés. Também. Não consegue. Eu não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, roteirista? Não fazer um episódio que preste, né? Caraca, que vacilo. Pior que consegue, né? É, pois é. Ele tem outros roteiros aí que a gente vai falar, mas Fear Her... o episódio de hoje. Sabe o que me dói mais? Esse tá sendo do WRCast 150. Eu queria ter programado pro finale. Só que aí ficou essa bosta. Aí, infelizmente, não deu certo a contagem. Aí vai ficar o quê no 150? Fear Her, esse episódio que, na verdade, muita gente gosta. Eu descobri. Sério? Sim. Nossa, eu acho muito zoado. Tem... Talvez a gente tenha tem chateado gente que muita gosta, gente com essa abertura. Mas, infelizmente, a gente... Nossa, você jura? Tem gente que gosta. Nunca conheci uma pessoa que gosta desse Tem episódio. gente que gosta. Caramba. Então, assim, é muito complicado, porque a nossa opinião aqui, a gente já tá meio que falando, né? É isso, gente. Não precisa gravar mais. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente se fala. Clássica, aquele abraço. Porque, infelizmente, a nossa opinião não é lá muito favorável, mas a gente vai falar do episódio mesmo assim, é claro. É, sim. Não dá pra pular um episódio. É, lógico. E também tem coisas legais nesse episódio. Calma, a gente vai chegar lá. Não faz essa cara, Fred. Tem? A gente vai chegar lá. Tá bom. A gente vai conseguir. Se tem, né? Vamos aí. Mas antes da gente ir ali pra Londres 2012, vamos para a nossa sessão de membros, para aquele lugar onde a gente pega as nossas cartinhas e lê, porque a gente tem umas cartinhas bacanas pra hoje. Hoje tem várias cartinhas legais e a gente vai falar aqui pra vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Aí para nossa sessão de e-mails. Sim, lembrando aí que são e-mails referentes ao último TWRcast de review da série moderna, ou seja, é Love and Monsters, sim, né? Aí o episódio que tem o Linda, Isso, né? Exatamente. E falando em Linda, justamente esse é o título do nosso e-mail, que legal. Que é Linda in Real Life. E o Linda bacana. está, inclusive, com pontinhos, né? Tá, Separa, sigla, né? A sigla de Linda. Só que, a não ser que ele esteja falando de Londres, não tá certo, né? Que é Não. London Investigation. Não. E aí, boa tarde, ó nobre casal, Thaís e Fred. Gostei dessa introdução dele. Meu nome é Jonathan Alaico Ferreira, sou professor de inglês, tenho 25 anos e moro na Lapa, PR, Paraná. Peraí, tem uma Lapa que não é do Rio e não é de São Paulo? Pois é, Tem né? Lapa em tudo que é lugar. Lapa tem vários lugares, Maneiro, pra você ver, né? Que legal. Lapa é um bom lugar aqui em São Paulo. Exatamente. Estou neste momento ouvindo o review de Love and Monsters e senti uma necessidade de escrever esse e-mail para falar de um assunto que tem muito a ver com esse episódio. Há tempos eu vinha tentando criar um grupo de pessoas que curtisse Doctor Who para assistirmos episódios e simplesmente para conversar. Mas na minha cidade não tem muita gente que é fã da série. Você não está sozinho. Muita gente passa por isso, Jonathan. Todo lugar você vai achar. O Ruve, assim, fã de Doctor Who, cara, você levanta uma pedra, tem. Tem vários. Aí fica aí, a gente sempre gosta de lembrar, fica um abraço pro pessoal do Acerru, ali o pessoal do Acre. Sim! Que eles juntaram uma galera lá, eles assistiam série clássica em cinema, em cinema, gente. Não sei se era cinema. É o cinema. Era tipo uma salinha de uma salinha uma tela grande, né, cara? Então, assim, pequena, mas era legal. Mas você vê, cara, tem fã de Doctor Who em tudo que é lugar, é só procurar. Com certeza. Sim. Ele fala assim, eu sei que acontecem vários encontros em Curitiba, inclusive já fui em alguns fazendo cosplay, mas não dá pra ir sempre. Então vi que minha ideia de criar esse grupo foi ficando de lado. Legal ele ter falado de Curitiba, porque temos amigos Ruvians em Curitiba. Sim, beijos verdade, Lulu, verdade. beijos Cami, toda a galera lá do Ruvians PR. São pessoas bem legais mas talvez e fazem ele more eventos. mais afastado, né? Então, ele fala que talvez pra chegar lá na capital do Paraná mais é enrolado. longe pra ele. Tá. E tem muita gente aqui em São Paulo que também passa por isso, né? com certeza. No estado de São Paulo, Sim, não é qualquer verdade? lugar. Em dado momento, outra paixão minha voltou com tudo na minha vida, que são os board games. Legal. E aí eu já consegui mais algumas pessoas que também se interessam. E desde então temos nos reunido nos fins de semana. Jogamos horas e conversamos sobre várias nerdices. E aí é que está o link com o episódio. O nome do grupo, Linda. Lapeanos interessados em nerdices diversas e afins. Olha aí, cara, que malandro. Ele ainda conseguiu fazer Maravilhoso! Muito bom, muito palmas pra você, cara. Muito legal. Que obviamente é uma referência a esse episódio. Afinal,
foi lembrando do grupo do Michel Teló, que se divertia muito, que eu tive a ideia de criar esse grupo e posso dizer que é uma das melhores coisas que já me aconteceu. Que bacana. Muito legal, né? É sempre legal quando a gente tem um grupo de amigos pra fazer as coisas. Eu adoro quando isso acontece, né? A gente tem, né? Assim, não como quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, ali a gente jogava RPG direto e tal. Hoje em dia é mais diluído, mas a gente tem nosso grupo de RPG. Claro. Nossas amigas vieram aí no último feriado pra jogar board game com a gente também. Pois então, é sempre bom ter uma galera. E sempre gostando dessas nerdices aleatórias aqui, como ele fala, diversas e afins, né? Por isso, mais do que pelo roteiro, ou pelo monstro, ou pela lajota, a minha nota para esse episódio é um Peter Capaldi. Olha aí, dá um 12. Quanto é que deu? Foi 12 também? Eu nem lembro quanto eu dei pra esse tempo de gravar esse episódio. Pois é. Observação. Até agora no grupo, só outro membro entendeu a referência do nome do grupo. Já achou algum. Toda vez que alguém pergunta o que quer dizer, eu lembro do 11º em Bells of St. John. Todo contente quando a Clara pergunta Dr. Who. Ah, sim. Muito bonitinho. Esse é o gancho que você tem que usar pra apresentar, né, cara? Exatamente. Junta a galera, tá entre uma partida de board game e outra, bota um episódio pra tocar. Bota episodinho, deixa rolando lá. Bota o Rose, deixa tocando. Deixa tocando. Pega de Rose e deixa tocando. Uma hora a galera vai bater o olho e vai interessar. E aí depois você apresenta os podcasts, apresenta tudo. Aí você faz um grupão pra assistir. Aos pouquinhos, né, as pessoas vão se unindo em volta disso. Parabéns pelo trabalho e continue nos trazendo esse podcast maravilhoso. Jonathan, a gente que agradece a sua cartinha. Sim. Adoramos, muito bacana mesmo. Sim. E fica aí também a chamada pra você, a gente tem bastante ouvinte. Então, se você é da Lapa, aí Lapa do Sul? Lapa do Paraná. Lapa do Paraná. E você não conhece o nosso amigo Jonathan, você pode aí se denunciar. Conectem-se, exatamente. Encontrem-se. Vai jogar board game, vai assistir Dr. Who. E que o seu grupo de linda cresça bastante, cara. Com certeza. Prospere e fique com mais gente jogando e assistindo coisa com você. Com certeza. Próximo e-mail é o seguinte, gente. Isso é engraçado. Vamos lá. A gente falou que vai ser referente à review da série moderna e tal. Só que isso já é uma coisa já que nasceu... Já tá lá atrás, já. É de uma outra parada, né, cara? Porque o lance é o seguinte, lá o Impossible Planet e o Satan Pit, que é o episódio que a gente revisou faz semanas. Meses, quase. Começou a vir vários e-mails sobre o lance da tradução. Porque só pra lembrar, o grande lance é que a Tardes, em dado momento, nesses 2 episódios, ela não consegue traduzir a escritura ali demoníaca, né? Porque é muito antiga. E aí a gente entrou nessa discussão de tipo, a Tardes traduziria, porque a gente sabe que a Tardes não traduz Esperanto. A gente tem essa confirmação aí num áudio do Sétimo Doutor, né? Que ele fala com a Klein, tipo, Klein é uma companion dele. Fala assim, não, a Tardes ela traduz tudo, mas ela nunca pegou muito bem o Esperanto. E aí entrou essa discussão nossa, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando sobre, acho, linguística, né? Geral. E aí, primeiro foi uma pessoa falando sobre isso, tipo, se a Tardes traduziria línguas inventadas. E a gente já falou sobre isso em outro podcast. A ordem foi assim, a gente fez o review do episódio e comentou sobre a Tardes traduzir coisa velha. Aí uma pessoa foi e perguntou no e-mail seguinte, da edição seguinte, que a gente leu aqui. Será que ela traduziria idiomas inventados, como a língua do P? E a gente falou sobre isso. Aí a gente trouxe o Esperanto. A gente falou que ela não sabia da língua do P, mas sabia que ela não pegava muito bem o Esperanto. E aí isso já gerou uma thread, cara, porque veio outro e-mail falando sobre isso. É uma thread, né? Uma thread de e-mails aqui, né? Na seção de e-mails do DWBRcast. E mais legal ainda é que é de um dos nossos companions do Apoia-se, né? Bacana. Que é o Duda Saturno, cara. Muito legal, ele sempre manda e-mail pra gente. Sim. Então, assim, beijo, Duda, valeu pelo seu e-mail. Beijo, Duda, beijo, Laurinha, porque eu não consigo desassociar que é só o Duda escrevendo. Pra mim é o Duda e a Laurinha. É verdade. E aí ele vai falar do quê? Do Esperanto, justamente. Olá, Thaís e Fred. Aqui é o seu apoiador de outro mundo, que ainda não foi visitado pelo Dr. So Sad. Saturno? Muito bem, estava colocando meus podcasts em ordem quando ouvi o de Love and Monsters. No começo do podcast, na leitura de e-mails, vocês discutiram sobre o fato da Tardes não traduzir algumas línguas e citaram o Esperanto por ser uma língua artificial. Sim. Bem, gostaria de dizer que sou esperantista. Isso é muito maneiro, Olha cara. lá. Tive contato com o idioma pelos meados de 2006 e tive um contato muito intenso por 3 anos, inclusive participando do Congresso Brasileiro de Esperanto que aconteceu em Porto Alegre. Olha! Cara, que maneiro! Ele é Isso é muito legal. super envolvido. E aí ele explica, olha só. O Esperanto foi criado pelo Zamenhof para ser uma língua auxiliar universal.
Tá. Sua intenção era amenizar as tensões sociais que haviam entre os diversos grupos étnicos da Polônia, Tá. no qual um sempre tentava impor sua cultura em detrimento de outra. Nesse esforço, ele criou um idioma que fosse neutro, para que todos pudessem se comunicar entre si, mas mantendo suas individualidades enquanto povo, promovendo uma boa convivência. Bacana. Apesar de A ser ideia é um maneira. tanto utópica, o fato é que uma porção de gente abraça a ideia e tenta difundir não só o idioma, como também o pensamento da unidade pacífica do mundo. Gente, é legal pra caramba. Sim, a ideia por trás é maneiríssima. Muito bacana. Sim. Aí ele fala assim, É o ó, comum, né? Tipo, é a tentativa Isso! do mundo de fazer o comum. Né? E aí ele entra aí um pouquinho na gramática da coisa, porque olha só, a neutralidade do idioma passa por vários aspectos, desde a inspiração em diversos idiomas na regularidade do próprio Esperanto. Embora 60% dos vocábulos sejam inspirados no latim, Tinha até comentado isso. isso, ele bebeu de outras fontes para a construção da gramática. Uma regra do Esperanto é a que mais encanta. Todas as regras não têm exceção. Ou seja, os verbos sempre são terminados em I, o presente em AS, o passado em IS, o futuro em OS, os advérbios em e aí vai. Tá. E, além disso, o Esperanto trabalha com a ideia de que radicais, que dependendo do sufixo, transforma ele em qualquer palavra. Então vamos lá. Ele dá exemplos, né? Grandô é o grande, substantivo. Tá. Grandá é grande adjetivo. Ah, tipo... Então esquece masculino e feminino. A Brienne é grandá, porque ela é uma mulher grandê. Então, mas olha só, o Jamie também seria grandá. Porque ele é é um homem adjetivo. O adjetivo todos são grandá. Ah, não tem masculino e feminino, né? Não É tem um masculino só. e feminino, Tipo inglês, exatamente. O verbo seria grandi. Crescer. Tipo de engrandecer, Crescer. né? Tá. É, grandi. Termina Tipo, com I. Todo verbo termina com I. Vocês compartilharam da BRCast e faz ele ficar grandi com I. Isso. Tá, olha faz lá. ele crescer. Isso. Não, Faz ele grandi. Isso. Grandaz é o presente. Grandis é o passado do verbo, né? Crescer. Sim. E grande é grandemente, pois é um advérbio. Ah, tipo, É meio great. complicado. Ah, não, mas é complicado porque a gente não manja da língua toda, a gente tá dando exemplo. Mas é muito legal, né? Que bacana. Ele também fala aqui sobre a fonética e tudo mais, ele explica bastante coisa interessante. Aí ele falou, para os Rubens a coisa é mais interessante, porque olha só, originalmente o Esperanto tinha como nome Internacia Lingvo, que seria a língua internacional. Tá. A primeira publicação saiu em 1887 e o seu criador usou como pseudônimo Doctoro Esperanto. Ah, doutor da esperança. Olha lá! Que maneiro. Olha lá que legal. A coisa fica mais interessante quando a gente entende que Esperanto, em Esperanto, significa aquele que tem esperança. Então é o doutor que tem Tudo esperança. a Né? ver com o doutor, exatamente. Gente, legal, gente, legal. é muito legal Muito essa legal. explicação, eu Cara, achei maravilhoso. Essa thread que tá nascendo aí, nasceu já por conta de toda a discussão do Esperanto, me levanta uma ideia. A gente podia fazer um especial, um podcast, não falando de Dr. Who diretamente, mas falando sobre linguística. Porque, Olha, por exemplo, eu você sou é tradutora. Exato, cara. Logo, eu já adoraria a ideia. Porque é muito legal, você vê que é uma história muito rica, né, cara? Ah, não. E a Quando gente não você vê quase entra gente em falando linguística, tem muita coisa interessante. Muita Sim. coisa mesmo. Bacana. Assim. E aí ele termina falando assim, pretendo retomar meu contato com o Esperanto assim que a Laurinha começar a aprender a ler e escrever pra poder ensiná-la. Que bonitinho. Genial, né? Porque se ela começar a aprender de novinha, bem, ela é Muito novinha fofinho. ainda. Mas Ai. ela vai ter, tipo, como segunda língua. Muito bonitinho, né? Sim. E quem sabe um dia a gente possa ter um encontro com esses dois autores e fazer a tardes a aprender esse idioma. Olha que legal. Que maneiro. Ele termina falando, mi esperantas, gis revido, não sei o que É é. alguma coisa boa em Mas Esperanto. é em Esperanto, quem entende Esperanto Ele, entendeu. provavelmente. E é isso, gente, Duda Saturno, adoramos! Cara, eu vou te O falar. seu e-mail é maravilhoso. Volte a estudar Esperanto. Pega no Duolingo, sei lá, só pra não enferrujar. Tem no Duolingo, Tem, né? porque é muito bacana É a ideia de muito ter bacana. alguém que sabe disso, cara. Porque é um conhecimento que é escasso, quase ninguém sabe de coisa de Esperanto. Pois é. É muito bom, cara. E é muito bacana, principalmente esse lance da língua ser um instrumento para unir povos Sim. de um país Sim. que tem duas culturas diferentes. Gente, É mais de duas, né? São é várias, parece. sensacional, né? Eu acho que Muito é bem legal a legal história.
mesmo. Nossa, eu gostei muito desses e-mails de Gostei hoje, muito cara. desses e-mails. Os dois foram muito legais. Os e-mails estão ótimos, gente. Sim, cara. Continuem Continue mandando. assim. Sim, estamos gostando. Muito bons. Cara, eu fiquei muito empolgado. Vamos tentar agilizar esse lance aí de um podcast sobre linguística, porque esse Troca da Esperança me empolgou. Com certeza. Mas lembre aí pra galera, já que a gente tá falando de linguística e comunicação, lembra pra galera que quer se comunicar com a gente por e-mail, qual o e-mail que eles mandam pra gente falando sobre o episódio de hoje. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha, você já pegou o negócio que acende a tocha? Já, lógico. Já pegou Tô correndo. Já tá comendo flor? Já Já pro tô episódio? comendo flor. Então podemos ir pra 2012? Bora! Então, vambora. Vamos lá! Então vamos aí, né, esclarecendo quem tá falando, vamos pra 2012. Esse episódio não passou em 2012, tá? Então, ele passou em 2006. O grande lance é que o episódio se passa em 2012, a temporada de 2006, porque em 2006... loucura isso. Esse episódio... Não é tão loucura assim, faz sentido. Esse agora episódio, que a gente tá depois, né? Não, mas até naquela época, a gente sempre vê episódio no ano bilhões. Não, whatever. lógico. Em 2006, esse episódio era um episódio que se passava no futuro. Isso. Se passava aí no futuro das Olimpíadas, que foram em Londres, né, cara? Isso. E o grande lance é que a primeira vez que eu vi esse episódio, eu acredito aí pelas minhas contas, já era 2008, ou 2008 ou 2009, alguma coisa assim, não sei. Uhum. E o grande lance é que ele era no futuro mesmo pra mim. 2012 ainda tava relativamente longe. Quando eu vi também era no futuro pra mim. Pois é. E hoje, a gente revendo, ele já é um passado distante, mais distante do que ele estava próximo quando eu vi a primeira vez. Exatamente. E não só isso, ele fica mais distante ainda quando a gente pensa que 2012 é o futuro deles. Sim, então justamente. É né, cara? muito louco, Não, né? É mais louco ainda porque foi um evento que existiu de verdade, né? As Olimpíadas de Sim, 2012. existiu de verdade. E houve uma interação de Doctor Who com isso na vida real. Sim. E eu lembro que na época, muita gente, cara, a gente ficou torcendo pra que o Tennant levasse a tocha. Lógico. Pra poder ter uma ligação com o episódio. Ia ser muito maneiro a gente ver algo no mundo real acontecendo, Sim. imitando um episódio que tinha meio que, entre aspas, previsto isso. Eu vou te falar que eu até achei que meio que por contrato já ia ser ele, na minha cabeça, sabe assim? Mas acabou que foi o Matt Smith. Acabou que foi o Matt Smith, porque o Matt Smith era o doutor da vez. Ele entrou em 2010 e teve tudo. uma ligação também com o lance do Blue Peter, né? Que Blue Peter é um programa infantil britânico, ele sempre faz essas brincadeirinhas com eventos grandes e tal. Exato. E aí ele teve, né? No caso foi o nosso querido amigo Matt Smith, que carregou a tocha na vida real. Que carregou a tocha, exatamente. Pois bem, mas então, esse episódio se passa em 2012 e ele é um episódio que ele não começa com o doutor nem a Rose aparecendo. Ele começa com uma cold scene ali não é bem o vilão do episódio, né, cara? É o vaso do vilão. Né? Uma indicação do que vai acontecer por aí, que é justamente a famosa, famigerada Chloe Weber. Sim. Que é a Tadinha. estrela desse episódio, né, tadinha? É complicado, porque assim, esse episódio, eu não sei. Porque, de verdade, você tinha falado agora na abertura que tem gente que gosta. De verdade, eu não tô zoando mesmo. Não, falando sério, eu nunca conheci alguém que gostava desse episódio. Entendi. Todo mundo criticava esse episódio porque ele é um episódio fraco mesmo. A gente saiu aí do do Love and Monsters, que aí tem muita gente que não gosta, mas tem muita... Vira e mexe, você vê a gente até defendendo. Sim. Agora, o Fear Her, eu nunca vi. O Love and Monsters, depois que a gente postou o podcast, um monte de gente falou, ai, que bom, adorei, eu também gosto. Sim. E teve gente também que falou, corroborou que não gosta. Mas o lance é que assim, ele é divididinho. Sim, eu sinto que o Love and Monsters, ele é uma pegada assim, ele não se leva a sério. O episódio em si não se leva a sério. Nem um pouco. Esse episódio se leva a sério. E eu acho que é isso que me incomoda. Esse é o problema dele. Porque assim, o problema dele é levar a sério. Ele tenta ser muito, tipo, um mistério meio Stephen King, tipo, é a criança, e tem os desenhos, e ela fala com uma voz esquisita. Isso. Mas não cola, tipo, eu não sei, nada no episódio orna muito pra mim, tipo... A trilha, ele quase não tem trilha sonora, o que poderia ser legal se o episódio tivesse um ritmo maneiro. Só que como o ritmo do episódio é arrastado, fica ruim. Concordo com você, eu acho que uma trilha sonora nesse episódio teria ajudado a dar um peso maior pra essa história, mas quando ele... Porque é interessante o uso do silêncio. O silêncio é um recurso. Não o vilão. Não. O silêncio, silêncio. A coisa, silêncio. A ausência de som. A ausência de som, ela é interessante pra vários momentos, pra prender atenção, né? Numa história assim, mais de suspense, né? Em thrillers e tal. Mas, gente, neste episódio ficou dessituado. Tem horas que, gente, é tão silencioso e tá só tão o barulho estranho. dele se mexendo, né?
tipo, fica estranho, fica vazio, parece que tá faltando um negócio ali, um artifício, sabe? O lance assim, falando em relação a plot, a gente tem ali, tem essa senhora andando na rua e ela tá meio desnorteada, meio Gosto preocupada. muito dessa senhorinha. A senhorinha Senhorinha é legal. É uma senhorinha que muito poderia ser uma vizinha nossa, né? Gosto da senhorinha. A gente já comentou isso várias vezes. Verdade. Aqui no nosso prédio, por que pareça, eu acho que nós somos os mais jovens do prédio inteiro, né? Porque provavelmente só tem sim. senhora. Parece que tem uma ou duas crianças também. Fora isso, acabou. Falei que são várias velhinhas e essa é uma velhinha que muito moraria aqui no prédio. Sim. E o lance é que ela tá meio desnorteada, tal, parece que ela tá tendo um episódio, né? Alguma coisa. A gente sabe, né? Quando tem ainda mais senhorinhas sozinhas. E o lance é que ela começa a falar com as crianças que estão brincando ali no quintalzinho, né? Ah, não, sai daqui, porque é perigoso. E aí o pai meio que tenta, não, sai pra lá, eles estão fazendo nada demais. Eles estão jogando futebol. E o lance é que essa senhora parece que ela já viu algumas coisas referentes a esse problema. É porque... O que a gente tá assumindo? São as crianças que estão desaparecidas. Isso começa logo no começo do episódio, já começa a aparecer esses posters. Sabe o que eu acho que de rola? Crianças desaparecidas. No mínimo, essa senhora já viu isso acontecendo algumas vezes, falou, e as pessoas devem ter falado, a véia tá doida, não acredita nela, Sim. entendeu? E tava rolando mesmo. E tava rolando real, e ela tá tentando avisar ali. E aí o pai dos meninos tá ali, tipo, não, relaxa, não E tá quando eles acontecendo viram, nada. Pam, sumiu a criança. Sumiu a criança. Thanos instalou o dedo, a criança sumiu. Pá, já era. É. Não foi o Thanos não, dessa vez. Não foi o Thanos. Se fosse o Thanos, talvez o episódio fosse bom. É verdade, cara. Também não é assim, né? O lance Poxa é que vida. a gente começa ali a matar o segredo do episódio, que é... Não é nem matar, né? Começa mesmo a desvendar o mistério. Que é que a menina Chloe ali, ela tem uma ligação com isso, né? Isso. Ela tá meio que desenhando os negócios, aí quando o menino some, ela tá desenhando justamente o menino. Isso. E aí o desenho do menino se mexe, aí né? tem Ele aquela hora grita. que a Rose também tá brincando com o gatinho, ela desenha o gatinho some. Mas isso é lá na frente, é um pouquinho depois, né? Então, mas essas são as indicações de que tudo que ela desenha tem relação com as pessoas e coisas que estão desaparecendo. Ela desenha e a pessoa vai para dentro do papel. É isso. Justamente. Quando a gente volta ali da abertura, a gente já tem o doutor estacionando atrás. Essa parte é uma parte que eu gosto bastante. Essa parte é muito engraçada. Porque é uma bobeira, mas que é uma bobeira que, assim, muito poderia acontecer. Porque a Tardes, ela tem 4 faces, né? Porque ela é uma caixa. E ele parou entre 2 containers. Só que ele estacionou com a... É tipo quando a gente estaciona numa vaga muito apertada. Isso. Que a gente não consegue abrir a porta. Não consegue abrir a porta. Aí acontece, ele abre, aí ele dá de cara com o container. Aí ele desmaterializa a Tardes e materializa ela com a porta pela frente. É uma bobagem. Mas olha um detalhinho tão Mas pelo menos eles conseguiram colocar uma coisa engraçada nesse episódio, não é verdade? Não, eu tô tentando de verdade não ser tem outras coisas. tão biased. Lógico. Nesse episódio, mas é porque acho que assim, se eu fosse traçar em 56 anos de série, esse estaria fácil entre os episódios mais fracos. Isso é legal você ter falado isso, porque já fizeram enquetes. A Dr. Who Magazine adora fazer as enquetes dela, né? De qual episódio é pior, qual doutor é pior. De doutor eu não acho legal. De episódio eu acho bacana, porque episódio é uma construção geral, né? Doutor eu acho meio zoado. E tem vários elementos envolvidos num episódio e Doutor é meio depreciativo. Mas Fear Her realmente figurou entre os piores episódios. Sério? De acordo com algumas pesquisas aí da Dr. Who Magazine. E eu coloco assim, episódios eu conto arcos da série clássica também, eu conto assim, tem muitos episódios... Muitos não, mas tem alguns episódios ruins, por exemplo. A gente tem o Crimson Horror, é um que eu acho muito ruim. A gente tem o famigerado Sleep No More. Sleep No More eu acho que é o pior, mas assim, esse tá bem próximo. Esse ele tá bem... É que esse, engraçado, ele não é ruim, essencialmente ruim, ele é fraco, né, cara? Porque, assim, ele tem potencial. Na verdade, é ruim mesmo. Eu gosto da ideia desse episódio aqui. A ideia é maneira, mas a execução não fica boa. Exato. Já o Sleep No More, a ideia não acho tão bacana assim, é bem caída. Eu acho que assim... Se bem que o lance de privação de som até que é legal, mas a execução foi uma bosta. Não, a execução é bem ruim. Eu acho aqui também a execução foi ruim. A execução é ruim e, na real, eu não sei direito o que aconteceu. Me parece que eles não tiveram um orçamento pra esse episódio real. Porque a gente tem agora... A gente viu aí que o finale... a gravação do finale. O two-parter finale é o próximo episódio. Gasta uma grana federal. E não só isso. Cheio de efeito, um monte de coisa... Dalek Cyberman, um monte de elemento. Torchwood junto. É uma caralhada de extra. Sim. E
É o final da Rose, então ela tem que sair em grande estilo. É o final dessa fase do 10º, né? A era Rose Tyler está acabando. Lembrando né? aí que a Rose, ela encerra uma era de 2 doutores, né? Isso. E não só isso, ela é a primeira companhia da série moderna. Sim. Então é importante. Teve um gasto maior no final. E o For Her é um episódio que, em termos de produção, ele meio que foi ficando pra trás. O placement ele dele é demorou solto. pra ser comissionado. Então, assim, você vê que eles usam pouquíssimos recursos. Se passa numa ruinha. Então, tem poucos personagens. Isso não me incomoda tanto. Sabe o que tô essa rua falando me que lembra? em termos de produção você consegue ver que Sim. é barato de fazer. Sabe o que essa rua me lembra muito? Perryvale. Que é o lugar ali onde a Ace morava, que a gente tem Survival. Ah, é verdade. Que se passa, parte do Survival se um passa suburbinho londrino. numa ruinha de Londres. Um e lembra, eu não sei se é Londres, Perryvale, Londres, mas deve ser. É uma ruinha inglesa. Londres. Acho que é Londres, sim. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, o setting não me incomoda. De verdade, tipo, não eu me olho o incomoda setting também. e eu acho bacana. Eu gosto, meio Desperate Housewives, subúrbio, aquela coisa, né? E, enquanto isso, o Dr. e a Rose chegam lá, no meio dessa pataquada toda, e os vizinhos já estão em polvorosa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre de Desperate Housewives. Lógico. John Barrowman está em Desperate Housewives. É verdade, só vou deixar isso aqui. A gente tava vendo esses dias, a Thaís ela fez uma maratona Eu de Desperate já Housewives. terminei. Quem quiser pode mandar spoiler e teoria no Twitter. Não, a gente tem que fazer um WRcast, um Com off-topcast certeza. disso. Porque, assim, se o Desperate vocês quiserem Housewives- off-topcast Desperate Housewives, a gente faz. O Desperate Housewives, ele pra mim foi tipo novela que, assim, Maravilhoso. a avó tá vendo, aí você passa e você vê, tipo, 3 episódios e você já viu a história toda. Isso era Desperate No Housewives pra mim. caso, eu era a avó que tava vendo Não, todos. eu dei um exemplo, né? Mas era assim, eu chegava em casa e tava vendo, aí eu ia vendo tidbits, sabe, pedacinhos, e um desses pedacinhos foi o episódio que tinha o Barrowman, Do cara. John Barrowman, tá pensando o quê? Ele aparecendo em Desperate É Housewives. verdade, Desperate Housewives é uma série maneira. Isso não é a gente desviando do assunto, de forma alguma. Claro que não. Mas voltando a Fear. Enfim, o doutor chega lá, já tá tendo toda essa comoção, os vizinhos, um falando mal do outro, aquele negócio, aí todo mundo falando ao mesmo tempo, o doutor vai lá e... shhh. Ele manda todo mundo calar a boca. Manda O lance todo é mundo assim, calar a eles boca. não vão lá pra investigar esse caso, não. Não. Eles só saem porque... Eles estão ali pra ir pras Olimpíadas. Ele quer ver as A Olimpíadas. Rose fica muito empolgada, tipo, que legal, você trouxe um evento da Terra, tal, não sei o quê. E quando eles estão andando ali, eles veem os cartazes de procurado. E aí isso já atiça a curiosidade deles, né? Aí eles já vão, já investigam, aí vê a menina na janela, ela parece mega suspeita, mas tudo bem. A mãe dela também não fala nada. A mãe dela é meio... Não é seca, né? Mas assim, ela é... sim, ela é secona, ela ela é na meio, dela. É na defensiva, assim. Você vê que sempre quando falar alguma coisa da criança, ela já tá meio defensiva e tal. A gente vai ver um porquê depois. Porque a Chloe, ela já tá apresentando esse comportamento esquisito há algum tempo, né? Umas semanas, parece. Ela trata mal a mãe. Ela você vê trata que ela mal manda a mãe muito. sair. Se fosse Não minha é filha, ela, mano... é que não é ela. É que não é ela, né? Exato. É o bicho. A gente sabe que não é a menina mais ali tomando conta. Então, você vê que existe uma briga entre a mãe e a filha. A mãe também tá meio sem saber o que fazer, por isso que ela não fala nada ali quando o doutor questiona, porque... Primeiro que ela tá tentando esconder e proteger a filha. Segundo que ela não sabe direito o que tá acontecendo também. Sim, tipo, como é que você vai imaginar que é uma porra de um alienígena? Ninguém sabe. Sim. É tudo um grande mistério. Então ela tá com medo. O grande lance é que assim, a gente tem ali... O que acontece, né? Nessa rua ali, parece... Não na rua necessariamente, mas no bairro, tem sumido pessoas. E por conta disso, esses acontecimentos bizarros, os ânimos dos vizinhos estão abalados. Então assim, tá todo tem um mundo rapaz ali que tá meio que... Não sei se ele tá limpando a rua, um negócio assim... E aí, então, do nada, a mulher começa a acusar ele, aí a senhora chega e fala que não é pra acusar ele. Aquela rua, por acaso, será usada pra passar a tocha das Olimpíadas. Isso. Então esse cara tá ali, ele é do governo, e ele tá limpando, tá acertando o concreto da rua. Tá recapeando. Exatamente. Eu não sei se ele tá recapeando, ele tá limpando só, né? Ele tá botando... Enfim, ele tá ajeitando a rua, Não é concreto que fala, né? Aquele piche, né? Aquela piche. coisa preta. Sim, sim. Pra nivelar a rua. Sim. Pra passar a tocha, ele pra tá aparecer ajeitando na a rua. BBC, né? Sim. Pra aparecer na BBC tem que na Globo consertar, também. né? Pelo amor de Deus. Aparecer no mundo inteiro. Então ele tá ali pra consertar. E aí todo mundo fala, então é isso, né? Essa é a pessoa estranha que tá na rua ultimamente. Com certeza, essa é a pessoa que tá fazendo todo esse fuzuê. E o cara fala, não, você não tem provas, eu tô aqui pra trabalhar, ela pelo começa amor de a acusar Deus. o cara, aí do nada brota a senhora Claro, e... ânimos não pode, inflamados. não pode acusar o cara, aí a mulher vai acusar não sei o quê, aí vira uma feira. Vira uma... Vira aquela balbúrdia. Feira da fruta. Aí o doutor tenta botar um pouco de ordem, eles começam, claro, a investigar, investiga daqui, investiga dali,
questiona um monte de vizinho, não sei o que lá. Só que, eventualmente, eles chegam ali na casa da Chloe Webber. Essa cena é engraçada porque eles chegam na casa aí. Oi, eu sou o doutor, essa aqui é a Rose. Posso ver sua filha? A mulher, não. Não. Aí ele, tá bom. Tá bom, Ele tchau. vai embora. Até mais ver. Aí, quando eles já estão quase lá na frente, a mulher fala, não, peraí. Você pode ajudar ela, né? Aí ela fala mais alguma coisa e manda eles embora de novo e eles viram de novo. Aí depois ela, não, se você puder ajudar, por favor, entra, né? Porque a menina tá estranha pra cacete. A menina tá estranha, a menina tá bizarra, a menina é muito mal educada também, vamos deixar isso anotado aqui. Não tinha que chamar o doutor, tinha que chamar a Super Nani, né? Caraca. Cantina de disciplina pra você e todos os aliens também de você. Acho que a Super Nani tinha resolvido até mais rápido. A Super Nani é tipo uma Mary Poppins, que é tipo uma Miss. Então talvez tivesse chamado a Miss. Acho que tinha que ter a Missy nesse episódio. A Miss tinha que dar jeito na menina, né? Nossa! Isso Do ia jeito ser que ela tinha pego a menina. Já melhoramos o roteiro aqui desse episódio Do jeito que a Miss 1000% ela já. tinha pego a menina pra ser companion dela, pra desgraçar todo mundo, né? Cara, ia ser maravilhoso. Quero na minha mesa. Tibi não faz nada, esquece. Caraca. Ele que não vai fazer esse roteiro mesmo. Não, ele tem algum alto e baixo. Tadinho. Enfim, e aí eles vão lá, aí conversa com a menina, tenta conectar com a menina, né? Tenta fazer uma graça ali. Nessa hora aí que eles vão ali tentar falar com a Chloe, é o que eu falo, né, cara? Parece que é algum problema de execução no episódio, porque você vê que, pelo menos pra mim, me lembrou muito cena do Exorcista, a parada. Porque assim, ali... Ah, olha só. Claro, né, tirando a parte do vômito e enfim. Da cabeça virada. Mas... Ali, cara, é claramente uma cena de exorcismo. Ele chega, ele vê, ele identifica, né? Porque qual é o lance? Quando o doutor chega na rua, ele sente umas distorções, ele sente uma energia. Ele tá sentindo. Ele tá sentindo ali. Aí tem até o lance que quando o gato some, ele vê que o gato tá na caixa, aí não tá mais, ele pega na caixa. Então, assim, você vê que ele tá manjando já o que tá acontecendo. Quando ele chega na Chloe, ele tenta falar com ela e ela tá meio que em rebelia ali. E ele meio que dá uma apaga nela, né? Ela deita na cama. E aí, o que começa a falar com ele não é ela. Não é mais ela. Já é uma voz demoníaca. Isso. Que não é tão demoníaca, que é só a atriz fazendo... Eu sou a Chloe. Eu sou a Chloe Webber. É muito estranho. É muito vergonha alheia, né? Então, vamos lá. Sobre esse pedacinho do episódio, que na verdade é o segundo ato, né? Quando as coisas começam a desenrolar de fato. Essa é a parte que fica complicado de verdade. Porque assim. Porque é isso que você falou, tipo, o doutor tá ali, ele tá tentando se conectar com a menina, ele tá fazendo um bom trabalho, porque o Tenant é um bom ator ali. Não, tudo e o doutor mais. é o doutor, né, cara? Qualquer doutor ali naquela situação faria bem. Eu gosto que ele tem uma empatia com a menina, ele faz o sinal dos vulcanos ali de Star Trek, aquela coisa. Ela tá desenhando, ele sabe desenhar, você fez isso aqui. Aí ele fala, eu nem sei desenhar. Mentira, ele sabe desenhar. E aquele diário que ele desenha lá, os negócios lá? É verdade. Não, deve saber. Mas ele tá tentando criar um elo, uma empatia, uma conexão com essa garota e tudo mais. Sim. Ele faz nela aquele processo, né, de telepatia. Que ele tenta se comunicar bota os dedinhos na testa dela. Então ele tá vendo o que aconteceu com ela pra ela estar daquele jeito. E realmente é nessa hora que a menina desliga e ele começa a falar com o alienígena dentro da garota. Parece ser exorcismo, cara. Porque ela tá jogada na cama e falando com vozes bizarras. Tipo... E essa parte que a gente reclama da execução, por que a gente reclama, né? Porque ela começa a falar com essa voz, e essa voz ela é meio inaudível, né? É difícil de entender o que ela fala quando ela tá com essa voz. Não rola um efeito. A atriz... Podia ter tido um efeito. Ela não tá falando assim, ela tá falando assim, na verdade. Tá. Sabe? Eu não sei reproduzir, mas E enfim. aí, como esse tipo de voz sai muito baixinha, a menina tem que ficar se esgoelando. Dá Coitada da atriz, sabe? Dá pra ouvir ela falando. Não, mas, assim, mas é ruim. Não é sobre isso, entendeu? É porque é zoado. Ponto. Sabe o que parece? Que ia entrar um efeito aí, só que houve um corte de verbas e não colocaram, não sei. Tá. E aí ele começa ali a argumentar, e aí, quem é você? Qual é o seu nome? Eu chamo a Proclamação das Sombras. Isso é legal. Né? Isso é legal. Tenho saudades da Proclamação das Sombras. A gente vai ver muito ainda. E aí, ele tá ali tentando descobrir quem é essa entidade. E aí ele fala, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele fala Isolus, né? Enfim. E aí, na hora que ela fala isso, já bate nele. Ele fala,
lá. Então é legal, eu gosto quando o doutor tem Tá essa comendo reação, planta, né? né? Tá comendo flor, Que né? o doutor fala... Que quando ele conhece já a raça com a qual ele está lidando. Eu acho mó legal. Sim. Quando isso acontece. Que significa que ele já viajou pelo universo a ponto de saber quem eles são. Sim. Então isso é bem bacana. Aham. E aí o lance todo é o seguinte, gente. Tem esse Isolos, que é uma raça alienígena, que eles vagam, eles explicam bastante, que eles vagam pelo espaço e eles são em formato de uma florzinha. Parece um dente de leão. Parece uma florzinha bonitinha ali. E eles têm milhares e milhares de irmãos. E eles precisam de um lugar pra aterrissar, porque eles ficam vagando pelo universo. E eles chegaram na Terra e entraram na Chloe. É isso. Ela engoliu a planta. Ela engoliu a plantinha. Foi bocejar, engoliu a planta, pegou o demônio. E ela tá ali meio que pra recolher as pessoas que vão ser usadas pelas plantinhas. É mais ou menos isso lá, a história. E aí o papel do doutor é tirar essa entidade de dentro dela. E eles também descobrem que eles têm uma nave. Que é aquela pedrinha, né? Que é um negocinho pequenininho, né? Com forma de... Parece um âmbarzinho. Parece um âmbarzinho. Eu entendi como uma vagenzinha, sabe? Assim, de... Ah, até tá. orgânica, sabe? Parece uma coisa meio- pedrinha. Parece uma pedrinha, assim, que cabe na palma da mão. E é isso, tipo... todo o episódio é baseado nessa entidade que precisa de um hospedeiro e de um lugar pra ficar. Peraí, mas olha aí como é. Esse episódio é tão zoado que até eu me confundo um pouco. Peraí, ela tava recolhendo as crianças pra poder usar de hospedeiro pras plantas, mas ela tava botando as pessoas no papel. Então, eu acho que é isso. Ela precisa... Eu sempre tinha entendido que assim, a menina se sentia sozinha, aí ela tava Não. desenhando. Então, eu não sei se ela se sentia Porque ela é sozinha. meio sozinhona, a menina. Então, só que ela tem todos esses irmãos e irmãs que também estão vagando pelo universo. Pode crer, os irmãos no sentido do ET, é verdade. Do alienígena, né? Qual é o nome do ET mesmo? Do Isolos. Do Isolos. Ah, não, sem razão. E, enquanto tudo isso está acontecendo, tem um subplot, uma subtrama paralela. Isso me incomoda também porque isso é super jogado. Só tá ali. Eu acho que é pra, sei lá, completar o tempo do episódio também. Whatever, né, cara? Então. Que é o lance do demônio no armário. Que assim, a parada é a seguinte: tudo que a Chloe bota no papel, a gente. Primeiro a gente tem. Sim. Ah, não. Mas assim, é tirado do mundo primeiro a real. gente tem a confirmação de que o que ela desenha é tirado do mundo real e vai pra dentro do papel. Vai pro papel. Depois, quando a Rose ela tá ali, a Rose tá meio que de olho e ela ataca a Rose. Como ela ataca a Rose? Ela desenha um negócio no papel e essa parada ganha forma física. Isso. Então você vê que ela tem tanto poder de botar no papel quanto de tirar do papel. Ela faz essa E aí, primeiro ela só faz, parece um lápis quebra, ela fica com raiva e começa a riscar um monte. E aí vira o doutor até fala, a Scribble Attack, né? Gente. Tipo, é um monte de rabisco que vai pra cima da Rose. Vamos parar pra falar dessa ceninha rapidinho? Gente. Sabe aquele episódio de Bob Esponja? Gente. Que ele desenha um Bob Esponja zoado e Meu esse Bob Deus. Esponja zoado ataca o Bob Esponja normal? Eu acho que é isso. É isso, cara. É exatamente. É Porque isso. assim, esse efeito ficou muito estranho. Engraçado, o efeito não é tão... Eu achei efeito muito série clássica, cara. Não, peraí, Super vamos série lá, clássica. calma. Não é porque série clássica... Ó, fica ruim. o episódio Rose tem efeitos melhores do que esse diferente. episódio. Do que Não, Fear mas Her. assim, eu consigo imaginar um episódio que tem esse gimmick do grafite vivo, grafite vivo. que ia ser legal. É porque nesse episódio ele é jogado também. É muito jogado. Porque, assim, e aí, não, é porque quando ele tá sobrevoando, que a Rose levanta a porta da garagem ali, aí ele vem pra cima dela, aí você vê que a Billie Piper tá ali, né, atuando, tadinha. É tipo Bela Lugosi em Plano 9, né, cara? Que ele fica lutando com o povo. Ele fica lutando ali, não sei o quê. Aí, a forma meio disforme, ela é em CGI, rabisco. óbvio, é um rabisco em CGI que vem pra cima dela. E no momento que ela consegue pegar, é uma bolinha de plástico na mão dela. Ficou estranho, tipo, tá físico na mão dela. E era CGI. Aí eles vão pra tardes e o doutor tinha vai bolinha. analisar. Bolinha, né? Aí eles vão pra tardes, o doutor coloca lá, inclusive aparece o Galifreano na telinha dele, bem legal, não sei o quê. Aí ele fala, não acredito. Aí ela, o quê? É grafite. Aí ele pega assim, é carbono, é grafite. Aí ele vai lá e apaga o negócio, tipo, é muito Então, mas isso é louco. uma ideia A legal. parte do apagar é legal. É. A ideia é legal. Eu só acho o efeito em cima da Rose ali naquela hora, na primeira cena, muito estranho, Enfim, entendeu? mas
essa cena serve ali pra mostrar que a menina controla entrada e saída de ser vivo, sei lá, de qualquer coisa que ela arrisca ali. Exato. Em algum momento, a Chloe, possuída ou não sei, desenhou um monstro dentro do armário dela que era a representação do pai abusivo que ela tinha. E isso é muito interessante, né? Vamos falar Só que isso é jogado. disso. Isso é super jogado. Se o episódio fosse sobre isso, olha ia que maneiro. ser melhor, né? Eu acho que ia ser mais interessante. Tem todo o plot do lance dos ET ali que entra nela e que dá esse poder pra ela. Só que ao invés de ter toda essa maluquice de botar a gente no papel e tem a Olimpíada no meio, essa loucura. Pois é. É só um lance que ela desenhou. Ela tava possuída, ela vai lá, desenha o pai num ato de tipo rebelia porque o pai era abusivo. Isso. E isso piora a situação. E aí todo episódio é um grande trabalho em cima de superar o fato de você ter sido abusada por alguém mais forte que você. Isso seria legal. E na verdade é sobre isso. Só que não é. Então, mas deveria, né? Sim, deveria. Porque eu acho que essa deveria ser realmente o plot principal. Ela derrotar o demônio no armário. Sim. Porque o demônio é a representação do pai, o pai aparentemente... Fica subentendido, mas que ele era um pai merda. Era um pai abusivo, a gente não sabe que tipo de abuso, eles não bater, né? detalham o tipo de abuso. Então, porque é jogado. Mas, inclusive, a mãe, quando ela tá conversando ali com a Rose, ela fala assim, ó... ele morreu há 1 ano, ele morreu no ano passado, e quando ele morreu, a gente achou que a gente estava livre de tudo isso. Então, em nenhum momento eles falam sobre esse pai e esse marido com amor. É sempre com raiva e com ódio e com tristeza. Tipo, ele era abusivo sim. Provavelmente com a menina e com a mãe também. E rolou um acidente de carro, parece, né? E ele morreu, e elas finalmente estão livres disso. Só que ele volta como essa, entre aspas, assombração dentro do armário. E essa coisa toma a vida também. Porque ela tem essa força de... dar vida pras coisas. Então, seria legal, sei lá, o fato do alien já dentro dela fizesse com que, sei lá, as manifestações dos pensamentos dela ganhassem forma física. Isso seria interessante. E aí ela tem um pesadelo e manifesta esse monstro. Porra, isso seria legal, entendeu? Isso seria bem legal. Mas o episódio foca só no que tá dentro dela e não no armário. É 2 coisas diferentes, né? Sabe o que parece? Fica assim, perdido. Eles botaram uma porrada de ideias dentro do episódio e nenhuma foi trabalhada direito. Tipo, o lance do desenho fica mal feito, fica jogado. O lance do armário ali dessa manifestação. Aquele demônio, né, do pai lá, da manifestação do pai, fica jogada. O lance da Olimpíada parece que é só pra ter uma Olha... É no mundo real, hein? A parte da Olimpíada... Whatever, cara. É super whatever. Tipo, pra quê? Não faz sentido nenhum, poderia ser em qualquer evento. Poderia ser no dia da árvore. Não faria diferença, né, Não faria diferença. A única diferença que faz é que o lance é o seguinte. Pra eles conseguirem tirar esse negócio da Chloe, eles têm que encontrar a tal da nave. E nessas, a Chloe... desenha o doutor e ele sai de cena, né? O doutor acaba sendo sugado também pros desenhos. Numa dessas que o doutor e a Rose estão indo pra Tardes ali investigar as coisas, a Chloe segue eles, ela vê a Tardes e em represália ao fato deles terem ido interferir com ela, ela desenha a Tardes e o doutor. E o doutor ele tinha feito tipo um gadget ali que ia resolver a parada. Isso. No momento que ela desenha ele, suga ele, a parada cai no chão e quebra. E aí fica só a Rose. Aí fica só e a Rose vai direto nela, né? Claro. E você vê que a Rose meio que vai pra cima dela, né? E a Rose é assim, mano. Não, acima do tipo, ela não vai bater na criança, óbvio. Não, mas ela, tipo, ela vai... Você não sabe o que você fez? Você tá maluca? Não sei o quê. E aí você vê que a menina realmente desenhou o doutor e a Tardes pra tirar ele da jogada. Então cabe a Rose agora resolver o resto do episódio, o que não é difícil porque a Rose já tá nessa vida de companion há algum tempo. E o lance é que a tal da navezinha, a pedrinha, tá dentro do asfalto que o cara tava colocando. Justamente. Ela pega lá a picareta, né? Tá no Fortnite. Pega a picareta, pá! Pá! Era muito engraçado porque o cara tinha acabado de fazer, ele, não, eu acabei de fazer. Né? Aí, o negócio ainda tava molhado, sei lá. Não é que tava molhado, o cara tinha acabado de terminar o negócio e vai lá, alguém destrói. Tava certinho. Aí ela vai lá, consegue pegar a tal da nave e aí ela vai atrás da Chloe e é isso, ela consegue encontrar a nave, ela consegue encontrar a garota e aí a resolução toda é que assim, tá começando a aglomerar a galera na rua porque vai passar a tocha lá. Sim. Vai passar a tocha da Olimpíada. E aí ela tem a grande ideia de jogar a nave no fogo da tocha. Eu não entendi muito bem o porquê.
Mas essa é a maneira deles conseguirem libertar a Chloe do na verdade, quando ela faz isso, do Isolus. as coisas começam. Ela perde o controle um pouco dos desenhos, né? Quando isso acontece. Isso. E aí é isso. A Rose vai lá, ela corre, né? Tipo, eu preciso passar. O cara, não, você não pode passar mais daqui, não sei o que. Ela, tá bom. Ela joga o negócio. Ela né? joga a pedrinha que cai dentro da tocha. Porque nessa hora o cara lá tá passando com a tocha. E aí ele dá até uma cambaleadinha, né? Porque, né, cai bem em cima da... cai dentro da tocha. Cai dentrinho, mas ele continua e ele vai embora. Tipo, tem que levar esse negócio lá pra pira principal. Sim. E ela consegue. Ela joga lá e o cara vai embora, continua correndo até chegar lá no estádio, né? Sim. Nessa, quando ela joga ali, que você vê que os poderes da Chloe vão embora e tal... Pra você ver como é jogado no lance do pai, depois tá tudo... Porque assim, aí a Chloe sai daquele meio transe, aquele negócio, as pessoas começam a aparecer de novo. Isso. Só que o bicho do armário, não. Eu achei estranho, porque todos os meninos começam a voltar, os vizinhos começam a abraçar seus filhos, parece que tá tudo resolvido, a Rose tá mó feliz já, tipo... A senhora tá agradecendo consegui. ela, tipo, eu não sei o que você fez, mas obrigado. A Rose só tá meio preocupada porque o doutor não reapareceu. Na real, ela tá, tipo, eu acho que ali não é nem preocupação, ela tá com um cagaço desgraçado, porque ela fala, ele não voltou. Alguma coisa deu alguma merda. E aí a gente descobre que o cara lá, o rapaz que tá levando a tocha, cai, né? A tocha cai no chão. Isso. E aí o cara do noticiário, não... Isso já lá no estádio, já. A tocha caiu, e agora? O sonho da Olimpíada foi pro buraco, não sei o quê. E aí aparece alguém com a tocha, pegando a tocha e levando... Quem é? Que é o doutor. Ele mesmo. E aí, isso é legal, quando ele bota a tocha, né? Ele bota o fogo da tocha dentro da pira. Isso meio que libera os bichinhos ali da nave. Porque o grande lance é o seguinte... A nave, né, quando ela entra em contato com o calor, né, porque o ar quente sobe, ele libera eles pro céu, né, solta eles, né. Isso. E aí você vê que nessa hora a Chloe ela não vomita, né, mas sai da boca dela. Sai da boca dela o bichinho, né, a florzinha. E ela se liberta, é engraçado que é legal essa transição, porque ela tá, não sei o que, ela tá toda depressiva, aí quando a florzinha sai, ela, mãe, cadê você? Vê que e dá até dozinha, porque, tipo, ela não tava no controle ali, né, ela tava sendo dominada. Ela era só o vaso, né? E aí, beleza, isso acontece, acabou, só que não acabou. Por quê? Porque ainda tem o demônio armário e o doutor ainda não reapareceu. Aí ele aparece lá com a tocha. Eu vou te falar que eu não lembro nem a gente acabou de ver isso. Eu não lembro da resolução desse lance do cara do armário, do monstro. Não, eu lembro. O que acontece é o seguinte. A Rose tá lá e ela percebe que a coisa ainda não solucionou. Aí ela volta na casa, ela bate na porta, a mãe não consegue abrir a porta. E ele começa a descer pela escada. E nisso a mãe e a filha estão na porta. Sim. E o bicho tá descendo a escada. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, Chloe Weber. Vou te pegar. E elas chorando, gritando, não sei o quê. E aí a Rose fala, começa a cantar. Começando a cantar, vocês conseguem afastar o monstro. Porque tinha uma música que ela cantava pra Chloe quando a Chloe tava mal, é isso mesmo. Quando ela tava com medo e tudo. E as duas começam a cantar juntas essa música. E aí, meu Deus, o poder do amor é muito forte. Aí ele morre. Eu gosto do poder do amor. E aí, tipo, quando elas estão em harmonia, em sincronização, e elas conseguem juntas cantar e afastar o monstro, ele vai embora. Isso é bacana, eu gostei disso, na real. A sincronia delas cantarem juntas, a picuinha delas ser baixado, faz com que o mal vá embora. Então, isso... É legal. Isso é bacana. Se fosse bem trabalhado e se a gente tivesse... Ia ser muito durante bom. Os 45 minutos de episódio, a gente tivesse sido construído a ideia de que esse monstro... ele é a manifestação do medo dessa menina e do desentendimento dela com a mãe. No momento em que elas se aliam, o mal vai embora porque é a força conjunta delas. Isso seria legal. Isso só que seria ótimo. Em momento algum no episódio, a gente é apresentado que esse bicho é a manifestação do medo ou da insegurança. Não, entendeu? Só é jogado lá. Só é jogado lá. É um monstro genérico. Então fica, na verdade... duas ideias meia boca sendo resolvidas quando uma delas, qualquer uma, se tivesse foco bem desenvolvido, seria mais legal. Porque assim, vamos lá, o lance do monstro de desenho é maneiro. É legal. O lance de a pessoa que abduz outras pessoas botando ela em desenhos é legal. Interessante. Daria pra, eu imagino, sei lá, um plot do Toymaker com isso. Dá pra fazer. O lance do monstro no armário, ser manifestação é legal. São várias ideias
que tem potencial pra ser legal e nenhuma delas é legal. Porque nenhuma Porque delas ele é tenta full botar- desenvolvida. O lance é, o roteirista desse episódio tentou abraçar o mundo com as pernas. É isso, ele tentou colocar várias ideias legais no episódio e fez ficar ruim. É tipo você pegar várias comidas gostosas e bater no liquidificador e ficar com gosto de bosta. É isso. É mais ou menos isso, É. né? Elas ficaram meio Raso. desenvolvidas. Ficou raso. Eu vou usar, Ficou raso. eu vou usar um Desenvolvidas termo... pela metade, eu vou usar diria. um termo que o meu querido amigo Rafael Meffre, que tá gravando aqui, Beijo, grava comigo Rafa! ali, o Centro de Beijo, Comando, Ana, que ele beijo sempre a todos. fala. É a profundidade de um pires. É. Tipo, é isso. Esse episódio, Exato. ele pretende ser um negócio profundo como o oceano, ele é profundo como um pires. É isso. E eu acho também que... Eu acho que isso tudo, na verdade, é por conta de ter sido feito meio que de última hora esse roteiro. Tem essas coisas que a gente tem que olhar também, sabe? Ah, claro. Mas não- Que o fato da direção talvez estivesse mais ocupada com outras coisas. Uhum. Tem um monte de pormenores de por trás das câmeras que transformam esse episódio em algo menor do que ele poderia ser. Então, mas a Porque gente realmente as ideias são interessantes. Mas a gente tem histórico de episódios que fizeram do limão uma limonada. Tipo, que tinha baixo orçamento, que tinha... o Celeste Time Maker mesmo, que tivemos sim. um tempo atrás. É. O episódio... Verdade. Entre episódios caros, com pouco orçamento, tinha tudo pra dar errado e foi um bom episódio. Ah, sim, com Um certeza. bom arco, né? Com E certeza. aqui a gente tem, mas é porque o placement dele tá errado. Porque tinha pouco dinheiro. Amigo, se o roteiro for bom, sai. Com certeza. E aqui em uma nota pessoal, eu comecei a assistir esse episódio. Faz muito tempo que eu não vejo esse episódio, tá? Deve fazer anos e anos esse que é eu um- não vejo esse sim, episódio. E revendo ele, me parece muito um plot de episódio do Moffat. Não é do Moffat, tá, gente? Não, veja, não é uma crítica isso. Não é uma não é crítica. porque é ruim, não. Não, são elementos. Ele trabalha sempre com criança. O Ele Moffat sempre gosta de coloca. criança. Ele trabalha é que com é um trope, criança né? nesse Tipo, episódio. o Stephen King gosta também. Sim. É. Tem terror, então é uma coisa meio behind the sofa. Sim, que é uma, que é o Moffat um gosta também. aspecto de Dr. Who que o Moffat utilizou bastante. E gosta. E gosta muito. E, por acaso, não sei se vocês perceberam, ninguém morreu nesse episódio. É verdade. Everybody lives. É verdade. Mais uma vez. Eles somem só, né? Então eu achei que tem vários elementos moffatianos assim, que marcaram a era Se do bem que o Moffat Moffat. também já matou muita gente na vida dele. Mas Matou ele também bastante. já fez episódio. Ele fez o episódio do Everybody Lives, sim, com certeza. Sim, então, não, são elementos do Moffat. Sim, mas não é Poderia ter sido um episódio do Moffat e vou além, hein? Ó, ouçam isso porque eu só vou falar uma vez. Se fosse do Moffat, seria melhor. Beijos. Eita porra. Mas é verdade, é verdade. Então, assim, é isso. é complicado, cara. O episódio. Vocês me conhecem, cara. Eu não gosto de não gostar de coisas. Nem eu. Infelizmente, eu não gosto desse episódio. Entendeu? Acontece. Poderia ter sido um bom episódio. Não foi. Infelizmente. Mas os próximos são bons, pelo menos. Graças a Deus. Sim. Vamos aí, então, pras curiosidades. Vamos tentar salvar esse episódio, vai. Vamos tentar salvar, né? Vai. Esse episódio não me convença, salvou. Thaís Alves Pavão. Ixi, não vou convencer, só vou trazer fatos. Também esse é o episódio número 11 da segunda temporada e ele foi ao ar em 24 de junho de 2006. Olha aí. Ele teve uma audiência de pouco mais de 7 milhões de pessoas na data da exibição. Tá. E ele tem vários pouco, elementos. É uma média meio baixa, assim, mas tá ok. E ele tem várias coisas interessantes. Por exemplo, o doutor faz referência ao episódio New Earth, quando ele fala que ele não é uma cat person, né? Então, só que não olha aí. gosta muito de gato, não. Só que isso aí é mentira, contradição, é denúncia. mentira. Porque acontece. Denúncia. A gente tem ali, vai ter um episódio mais pra frente que chama Gridlock, né? Que é o do trânsito. E lá tem o nosso querido amigo Homem-Gato ali, e ele tem gatinhos e o Décio fica brincando com verdade. gato numa boa. E outra, doutor gosta de gato sim, porque o doutor já teve gato na Colin tarde. Baker, porra. O sétimo doutor já teve gato na tarde já. O Colin Baker o sexto doutor usava broche de gato. Brochinho de gatinho. Doutor gosta de gato sim, não me venha com essa de falar que Doutor não é dog person, gosta de gato, sim. Não tem essa, cara. Tá, beijos. Tava só fazendo cena ali. Vai se ferrar. Outra coisa interessantésima que pra mim deveria ser... Se eles pegassem essa frase e desenvolvessem o episódio inteiro em cima dele, seria perfeito. Eu já fui pai uma vez. É verdade. É verdade. E eu só vou deixar isso aqui! Ele fala isso na tarde, batendo papo com a Rose. E a Rose fica assustadíssima. Ela fala... O quê? O quê? Mas como é que é? Não, mas... Porque assim, ele fala, eu já fui o pai uma vez, né? E a gente sabe, né, que se ele tem uma neta, tem que ter sido provavelmente pai. Não, porque tem ele que já ter sido foi, pai. né? Se é avô, pai, E aí, avô é pai 2 vezes, né? É verdade, é verdade. Ué. Ou pode ser porque a gente sabe também que o doutor já teve filhas adotivas, né? Ah, sim. O oitavo tinha uma filha adotiva. É sim. Fato é que o doutor foi pai sim. Sim.
E eu, particularmente, adoraria ver ele sendo pai. A gente sabe que ele vai ser pai mais pra frente, né? A gente tem a Jenny ali, que ele é pai de meio diferente, que ele é clonado. Mas eu aposto mais que ele tá falando dos pais da Susan, né? Claro, ele é o avô da sim, Susan, sim. E da filha adotiva dele. Eu acho que assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando ele fala que é pai é a Susan. É a primeira coisa que puxa. Porque eu, honestamente, não acho que seja outros filhos, outros netos. Eu acho que são os pais da Susan, sim. 56 anos de curso. Quem são os filhos do doutor? Ninguém sabe, ninguém viu. Então é algo que... A gente conhece uma só, que é adotada. Que fazer o quê, né? Acontece. Bom, voltando essa aí filha adotada dele vira líder do universo. Não, eu sei. Mas não estamos falando de adoção, estamos falando aí da reprodução dos Time Lords, que é uma discussão que sempre acontece, né? Que a gente sempre faz. Muito bem, a gente já falou isso antes, mas a gente não falou hoje de que esse roteiro, na verdade, era pra ser um roteiro do Stephen Fry. É verdade. Aí ele entregou, aí não deu certo. Aí ficou Aí o Davis falou, faz de novo. Aí o Fry falou assim, querido, sou solicitadíssimo, não vai dar. Então faz pra terceira temporada. Aí falou, beleza. Aí chegou na terceira temporada, não vai dar. Aí chegou em 2019... Não fez até hoje. E parece que ele tá rodando aí no set. Parece que tá rodando aí no set. Se você ouviu o nosso... isso é um pouco meio spoiler. Ops. Mas pode não ser spoiler também. Que ele apareceu no set de filmagem ao lado de Jodie Whittaker. Tá. Não sabemos se ele vai aparecer ou não, doutor. Não tem nada confirmado. Muito bem, títulos que iam ser desse episódio. Chloe Webber destroys the Earth. Tá. Chloe Webber destrói a Terra. E também, You're a bad girl, Chloe Webber. Você é uma garota má, Chloe Webber. Graças a Deus não foi nenhum desses dois, né? Sim. Porque eu gosto de Fear Her. É curto, é sucinto. Tenha medo dela. Tenha medo dela. Tema. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E outra coisa legal é que o Isolus foi inspirado no filme Invasion of the Body Snatchers, que tem aqui a melhor veio tradução do universo, que é Vampiros da Alma. Vampiros de alma. Whatever. Vampiros da Alma, Quer dizer, cara. nada a ver, né? Filme muito bom, inclusive. Filme muito bom, inclusive. Sim. Mas é melhor que esse episódio. Sem dúvida. Mentira, nunca vi esse filme, mas não, deve ser. É o seguinte, aliens... Cara, o nome é bem autoexplicativo. Aliens vêm pra Terra e eles body snatch. Tipo, eles roubam corpos de humano e aí você não sabe quem é ET, quem não é. É maneiro, é bem legal esse filme, cara. Bacana, interessante. Nesse caso ficou estranho, mas enfim. E outra coisa interessante é que esse roteiro é do Matthew Graham. Então... Quem é Matthew Graham? Matthew Graham é a mente por trás de Life on Mars, uma das melhores séries britânicas que você vai ver na sua vida. Aí sim, Doctor Who ele é o zero nessa conta, né? Lógico. Ele tá sempre acima de todas. Sempre. Mas tem uma outra série da BBC também, chama Life on Mars, que o protagonista é quem? Pasme você, nosso querido amigo John Sim. Que ele faz um policial contemporâneo do século XXI, ou século XX, ele não sei. Acho que é 21 já. Contemporâneo da época que saiu. Isso. E que ele tem um acidente, a gente nunca sabe direito se ele tá em coma ou não, mas ele, depois desse acidente, ele acorda no passado. Nos anos 70. Nos anos 70. Maravilhoso. E essa brincadeira é Life on Mars, né? Tipo, ele é um alien no próprio lugar dele. Life on sim, Mars. A trilha do Bowie. E o lance é que, assim, tem um grande mistério na série, que não sabe se ele tá em coma, se é viagem no tempo. Aqui. Esse é o mistério que é apresentado. Sim. O que cacete aconteceu que ele está nos anos 70? Ele tá em coma? É um sonho? Ele viajou no tempo? O que cacetes é? Então você vê que é uma série que trabalha muito bem a questão da viagem no tempo. Da possível viagem no tempo. Da possível. Não, é porque ele tem os elementos do... Ele mistura passado e futuro, porque na cabeça do John Sim, lá o principal, eu esqueci o nome dele. Também. Sam Tyler. Isso, Sam Tyler. Calma, que sobre o nome ainda vou falar. Vocês estão vendo o Tyler aí, eu vou falar já. Segura esses cavalos. Na cabeça dele, ele tem a referência do século XXI, então ele tem a referência que ele é um policial. Sim. Impressão digital, celular, internet, o caralho. E ele volta pros anos 70 e ele é o choque, né? Porque não tem nada disso. Ele tem que aprender a usar os recursos das antigas, Não, né? E ele usa coisas tipo interrogar a pessoa ao invés de dar porrada. E todo mundo fica, meu Deus. Exato. Então é muito bacana e... Pô, é uma puta série. Querendo ou não, de verdade. Tem viagem no tempo, entre aspas, tipo... De verdade. Lida com dois... A gente já falou outras vezes. Já falou várias vezes dessa série. Assistam Life on Mars, é maravilhoso. O fato de ser do criador de Life on Mars, esse episódio... Exato. Me buga a cabeça, porque esse episódio é ruim. Pois é. Esse cara, ele criou Life on Mars e a sequência que é Ashes to Ashes, que eu nunca assisti. É bacaninha, mas não é melhor que Life on Mars. Eu falei que o nome do cara é Sam Tyler. O lance é o seguinte...
O Graham, né, o Matthew Graham, tava lá escrevendo Life on Mars. Aí, eu lembrei dessa história já. Qual vai ser o nome do protagonista, não sei o que lá. Ele fala, filha, fala aí o nome pro pai. Ela fala, Tyler. Por causa da Rose Tyler. Por causa da Rose. Não, eu lembro. E aí ficou Sam Tyler por causa da Rose. Mas não foi ele, foi a filha dele. O que é muito legal. E ele também fez o roteiro do two-parter The Rebel Flash e The Almost People, já aí, né? Que é maneiro, que é o... Sexta temporada? Sexta temporada. Da Amy que vira... A Amy vira iogurte, cara. Então, assim... Então, esse episódio é maneiraço. Ele tem roteiros bons. Pois é. Inclusive, esse é um que eu quero que chegue logo, porque eu gosto desse Eu também gosto. Episódio. Eu gosto bastante do todo o arco do Flash. Sabe o que parece? Que foi uma tentativa ruim, saca? Ele escorregou nesse episódio, porque então, ele é bom. E como eu falei ali no meio do episódio, talvez o próprio fato de ter sido feito nas pressas, que eles precisavam encaixar um roteiro ali no meio. Então, infelizmente, não teve outro jeito. Agora vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, que é um caos à parte, né? Nesse episódio. Sim. Porque também jogadíssimo. Também jogadíssimo, mas tudo bem, né? Então vamos lá, né? O Fred já falou aí no começo que, infelizmente, nas Olimpíadas Reais de 2012, não foi o Tennant, mas sim o Matt Smith, mas tudo bem. Não por ser o Matt Smith, mas só porque não teve a gimmick por não ser igual o episódio. Tudo bem ser o Matt Smith, ele era o doutor da época, mas ia ser tão legal se fosse o Tennant. Sim. Teve, inclusive, uma petição online. Eu lembro dessa petição. Eu acho que eu assinei essa petição, inclusive. Sim. E o Tennant falou, olha... Se rolar, eu faço. Se rolar, eu faço. Até parece que o Tennant nega alguma coisa. Até parece que o Tennant ia negar fazer Doctor Who. E aí, no fim, não deu. Não foi. E ficou por isso mesmo. Mas vamos lá. Porém, a gente tem um outro episódio, que na verdade é um minisódio. Sim, chama Vale Ouro. Good as Gold. Você vale ouro, viu, menino? Você vale ouro. Vale ouro, viu, menino? Que é justamente com o Matt Smith e com a Karen Gillan, que é a Amy Pond, né? Que foi justamente na época ali das Olimpíadas. E a história até que é legalzinha, né? Tem o atleta levando a tocha. Aí ele vai parar na tarde. O bacana é que assim, nesse dia... Deu muita merda, porque todo mundo tava querendo invadir o planeta ali, né, cara? Isso. Porque o lance é o seguinte, a gente tem a Amy falando assim, doutor, tô vendo aqui no manual do aventureiro do tempo e espaço, que você tem que fazer uma aventura sempre. E então tem pra você fazer, você tá louco? Faz meses, né? Aí ele falou, não, você tá certa, vou ligar o modo aventura da Tardes. Isso é legal pra caramba. É legal. E aí ela cai justamente da Olimpíada, aí o menino tá levando a tocha, entra na Tardes, e aí tem o lance, ele, olha, foi sem querer, eu entrei aqui... tem um bicho me perseguindo e aí um Imp Angel. E aí o Imp Angel rouba a tocha. A tocha. Aí o Matt vai lá, explode o Imp Angel, devolve a tocha pro menino, o menino dá a medalha pra ele, e aí todo mundo termina feliz. É bem bonitinho, aí ele volta e vou voltar ali que eu tenho que acender a pira, hein? Valeu. Aí ele sai. É bonitinho, assim, é bem pra criança, porque ele fazia parte ali do Blue Peter, que é um programa pra criança, né? Isso, e de novo foi um concurso do Blue Peter, que as crianças se inscreveram, escreveram a história, bababá, titi, papapá. É, bem bacana. Lembrando aí que o Blue Peter também foi o que fez o concurso, que fez o Abzorbalov. Isso, exatamente. O Blue Peter tava bombando nessa época, né? Sim, Blue Peter sempre tá bombando. Tá sempre bombando, não é verdade? Outra coisa interessante é que o Quinto Doutor tentou levar Nisei Tegan para as Olimpíadas de 2012. Olha aí. No áudio The King of the Dead. Porém, ele não conseguiu e ele foi parar em Londres de 82. Então, é porque o Quinto... O Quinto Doutor... Ele tinha um problema sério na hora de dirigir, cara. Ele errava demais. Oh, meu Deus! A Tegan que o diga, né? Vou te levar para o aeroporto. Não consegue. Vou levar pra casa. Não consegue. Levar pra casa. Não consegue. E nisso rola a temporada. Né? Aí fica complicado, não é verdade? Pois é. E além disso, além do Doutor já ter tentado ir para as Olimpíadas de 2012, o Doutor já foi para o ano 2012, em algum outro ponto do tempo, em várias ocasiões, incluindo a própria Rose, porque o episódio Dalek se passa em 2012. Ai, pode crer. Que é a Terra do Adam. É verdade. Era do Terra do Adam não, o episódio do Adam. É verdade. O Adam é de mais pra frente pouquinho. Que é no underground ali nos Estados Unidos. Isso. É que é América, né? Mas exatamente. Caramba. E também temos áudios de vários doutores em 2012. Temos o sexto doutor em The Rain Cloud Man. Temos o sétimo em Frozen Time.
Sim. E temos o 8º no livro The Shadows of Avalon. Então 2012 é um ano muito visitado pelo doutor. 2012 também era o ano que a Terra ia acabar, lembra? É verdade. Aí teve, inclusive, Caraca. aí teve filmes sobre 2012. Na verdade, tem teorias que acabou mesmo, né? A gente só tava vivendo no pós-créditos. A gente tá na cena pós-crédito. A gente tá na cena pós-créditos aí do mas mundo. se a gente cavucar mais, vai ter mais coisa em 2012, porque Doctor Who mexe com todas as épocas. Né? Com certeza. E eu também queria trazer um fato da vida real, porque, afinal das contas, quem acendeu a pira em 2012? Quem acendeu? O lance foi o seguinte, a última pessoa... Foi o seguinte, pelo que eu entendi, é o seguinte... O Sir Steve Redgrave, que era um atleta olímpico do remo, e que, por acaso, é o primeiro atleta olímpico britânico a ganhar o título de Sir. Que legal. Muito legal. Maneiro. Ele entrega a tocha para 7 jovens atletas que juntos acendem a pira. Muito legal. Pode crer. É Eu lembro muito de algo isso. parecido com isso. Então é muito bacana, porque, tipo, foi o primeiro atleta que virou Sir, o que é algo super novo. E além disso, durante as transmissões das Olimpíadas na BBC, eles colocaram o barulhinho da Tardes. Então, eu também lembro disso. Eu lembro disso. Então, teve ali a referência, porque a BBC já sabia que teve o episódio 6 anos antes. Eu lembro desse lado do barulho da tarde. Isso. Pode crer. E depois disso, né, apareceu o Matt Smith também acendendo a tocha. Então, foi legal, porque eles conseguiram incorporar Doctor Who dentro das gigante. Olimpíadas de Londres. Então, foi bacana. Um evento mundial É. com um dos maiores produtos do país que estava sediando. Então, foi bem legal mesmo. Sim. assim. Outra coisa bacana que também aconteceu em 2012, que foi o ano em que eu conheci Thaís. Pois é. É verdade. Fora isso... E foi mais ou menos nessa época, que era meio do ano, né? Quando a gente 2012 foi o ano que a gente começou a namorar. A gente já se conhecia, acho que o ano anterior, a gente se conheceu antes. Mas se conhecer ao vivaço foi 2012, quando a gente começou a próximo namorar. disso aí, que foi meio próximo do meio do ano. Exato. É verdade. Então tá tudo Olha aí, interligado. 2012 é o ano do caralho. Esse episódio acabou de ganhar pontos a mais. Pronto. Não, mentira. Não, nem isso faz a nossa questão. Seja menos. Então vamos lá. Sua nota aí pra Fear Her, depois de todas essas curiosidades, da gente lembrar que foi o ano que a gente começou a namorar e de ser do roteirista do Live on Mars. Tenta salvar aí. Qual a sua nota de Hartnell ao Whittaker para Fear Her? Eu vou ter que dar... Eu tô pensando aqui em que nota eu vou dar. O episódio inteiro eu fiquei pensando que nota que eu vou dar pra esse episódio. Eu também. Vai ter que ser um Paul Magan. Caraca! Eu tô me sentindo um monstro, porque é muito abaixo. Ok, Paul Magan. Tá bom. Paul Magan. Por quê? A minha nota é sempre muito baseada no que eu sinto quando eu tô vendo o episódio. E depois, claro, em aspectos técnicos e blá, 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 blá. Mas eu me lembro muito, assim, de quando eu vi esse episódio, lá na primeira vez. Sabe quando passa batido? Sabe quando o episódio, tipo, chatinho? Tipo, tá. Juro por Deus, a única coisa que eu lembrava desse episódio era o gato sumindo. O gato. As Olimpíadas de 2012, mas assim, por cima, sabe? Tipo, Olimpíada, aquela... Sabe a faixa das Olimpíadas? A única coisa que eu lembrava, eu nem lembrava do doutor acendendo a pira depois. Não, isso eu lembrava. E eu lembrava da Chloe Weber malucaça desenhando os negócios. Então, assim, sabe quando nada te marca no episódio? Sim. Sabe quando, tipo, quando eu fizer uma maratona, entendi. eu vou pular esse episódio, porque dane-se. Pra Sim. mim é isso. Então, não consigo passar de Paul Magan. Já justifiquei no resto desse podcast aqui. Agora eu tô curiosa. Fred Pavão, sua nota pra Fear Her. Vamos lá. Mas dá a nota que você ia dar antes. Não me deixa abaixar sua nota, não. Não, não mudei, não. Não quero Eu te não prejudicar. eu não mudei nada. Tá. De Hartnell ao Whittaker, Fear Her leva pra mim um Peter Davison. 5 de 13. De verdade. Eu God! Eu acho que eu nunca dei uma nota tão baixa. Eu acho que se eu dei... Foi Sleep pra No More. Sleep No More, acho que levou Tom Baker, mas... eu não lembro qual foi a minha o nota John de Pertwee, Sleep não No More. lembro. Mas o ponto é, 5 de 13, Peter Davison de Whittaker pra Fear Her, foi o que eu falei, cara. São muitas ideias boas socadas num negócio que ficou ruim. O episódio não é memorável, os plots são corridos, tem um desperdício gigantesco de potencial. Eu não consigo gostar de nada desse episódio, cara. Foi mal, tipo... Tem piadinhas boas... tem o lance de ser no futuro, quando deu 2002 a gente teve o lance que eles lembraram e fizeram, mas bicho, mesmo assim não dá, não consigo. Não consegue. Não consigo.
tal qual o Moisés, que a gente fez uma homenagem a ele, né, Justamente. do desenho arco-íris, eu não consigo dar uma nota maior do que um Peter Davis pra esse episódio, o que dá um total de 13 pra nota final, o que dá um total de 6,5. Na média. Então, é aí um Colin Baker já... Baker é um Colin Baker no se encaminhando pro trial. É um Colin Baker no hiato dele que ele teve. Pra você ver como esse episódio é problemático. Não é verdade? É um Colin Baker no hiato dos anos 80. Dos 1 ano e meio lá do hiato. De Whittaker. E é isso. E é isso, gente. E eu quero muito saber de vocês. Eu quero realmente que apareçam as pessoas que você falou que gostam desse episódio. Gente, vem defender, vem falar pra gente o que você gostou. Sim, mas se você também é uma pessoa que também não gosta, venha Pode falar também. o que você não gosta. Gente, pode mandar a opinião que vocês quiserem sobre o episódio. O importante é vocês mandarem a opinião de vocês. Lógico. Elas iguais à nossa Boas, ou diferentes da positivas nossa. ou negativas. O negócio é conversar, não é concordar. Trocar é ideia. debater. Lógico. Lembra pra gente aí qual o e-mail que o pessoal manda pra gente. podcast@drrubrasil.com.br. Temos também nossas redes sociais que você pode seguir a gente, tanto o Instagram quanto o Facebook, quanto o pássaro que vem ali fugindo das plantas ET desse episódio. Não consigo nem inventar um negócio do pássaro, que é o nosso Twitter, que todos eles são encontrados em qual usuário da internet? Dr. Who Brasil, tudo junto. Sim, cara, você bota ali @Dr. Brasil, no Instagram é a gente, no Twitter é a gente, no Facebook é a gente. Tudo nós. Facinho de achar a É gente. tudo nosso. Também é facinho de achar a gente aí em todos os seus agregadores de podcast, cara. Tanto o Google Podcast, quanto se você assinar pelo feed, quanto se você assinar pelo iTunes, quanto se você estiver ali no Spotify ouvindo a Isso gente. aí. Né? A gente teve aí uns problemas nas últimas semanas, né? A gente tava com um problema sério no nosso servidor, inclusive pro suporte, obrigado por nada, porque vocês não ajudaram a gente teve que pedir ajuda de fora, vocês não ajudaram em porcaria nenhuma, mas a gente conseguiu aí fazer um esquema de desvencilhar o feed do nosso podcast do nosso servidor diretamente. Então agora está sendo subido ali pelo grande e maravilhoso Anchor, que tá ajudando a gente pra cacete nisso. Beijo, Anchor! Teve um baita suporte na hora da gente migrar pro Anchor, e agora não tem mais risco de a gente ficar sem podcast. Ele sai bonitinho, inclusive com capinhas personalizadas no Spotify. Se você está ouvindo por ele, você está com essa capa nova, que você pode compartilhar aí no Stories do seu Instagram. Olha aí. Né, cara? Muito aí bonitinho. Já fica bonitinho, customizado. Muito fofo, né, gente? Muito bacana. Muito bacana. Então, compartilha aí esse da BRCast pra aquele seu amigo que ficou empacado nesse episódio, cara. Oh, meu Deus. Aquele que também sofreu assim como a gente sofreu. Ou Isso. daquele que... Vem sofrer com a gente. Ou daquele que gostou. Chama ele pra debater com a gente. Lógico, vamos debater. Exato. A gente vai voltar, hoje é terça-feira, aí pra vocês. Na sexta-feira, estaremos de volta aí, revisando um arco da série clássica, porque toda semana tem episódio da série clássica. Semana passada não teve, cara, esse problema. Sim. Mas essa semana tem novamente. Thaís, qual o arco que a gente vai revisar na sexta-feira? The Gunfighters. Sim, vamos voltar ali pra época do Velho Oeste, essa época que eu gosto aí. tanto. Na época ali do E Bang o Bang. doutor com dor de dente. Exatamente. Sexta-feira, então, marquem aí sua consulta no dentista do Velho Oeste pra gente revisar mais esse episódio da série clássica, beleza? Isso aí. Até sexta-feira. Obrigado aí por estarem com a gente revisando mais esse episódio nesse podcast de hoje. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.